Olá pessoal, boa noite. O pessoal tá entrando, né? Vou só explicar, hoje a gente vai fazer uma live diferente, né? Como vocês viram no post. É a primeira live, né, que eu tô propondo com um convidado. Hoje a gente vai chamar o Augusto, já vou solicitar aqui para ele participar com a gente, tá? Nesse tema que a gente escolheu hoje, que ele vai poder conversar um pouco mais o que ele está pensando, o que ele está estudando, que é a questão ali da política, tá? Deixa eu só... Augusto, me pede de novo a solicitação, porque uma pessoa pediu junto, né? Vê se você consegue pedir novamente a solicitação. Bom, eu vou tentar fazer aqui, se não der certo. Pronto. Olá, boa noite. Oi. Tá conseguindo ouvir bem? Uhum. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem também. Vamos começar então, fazer uma apresentação, né? Porque eu tinha falado na última live um pouquinho do que a gente estava trabalhando na borda, o que você também estava pensando, né? Com a leitura que você estava fazendo, também no campo da filosofia. Então, hoje o nosso convidado, né, é o Augusto Corrêa Vaz de Mello. Ele é psicanalista, graduado em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em teoria psicanalítica pela mesma universidade. A dissertação, né, foi intitulada Sobre a estrutura matemática da ciência e da psicanálise, onde ele pôde trabalhar um pouco a questão da ciência, da psicanálise, isso que Lacan chama de sujeito da ciência. E agora ele está no doutorado também pelo FRJ, trabalhando o tema da antifilosofia, né, a área que o Lacan apontou, por exemplo, em 75, como fundamental para o desenvolvimento da sua teoria. Né? E hoje a gente vai poder, então, trabalhar um pouco, né, desse tema, que é, na verdade, um recorte, porque é um tema extremamente amplo, que é a questão da política. Né? E por que falar de política em psicanálise? E aí, então, deixo para você poder falar, né, o que você preparou, o que você está pensando, para a gente poder discutir. Tem já umas perguntas também, né, que a gente foi recebendo e foi falando sobre. Pode começar. Bom, é um prazer inenarrável estar aqui. Queria começar dizendo que é um tema que eu estou me aproximando recentemente e é um tema muito, muito, muito polêmico e muito difícil de entrar. A gente está hoje um dia depois da consciência negra e um dia depois do rebuliço causado em prol da manutenção do status quo. Enfim, a gente está às voltas com um momento político muito dramático do nosso país, muito delicado, e me parece que, enfim, as oportunidades não faltam, as oportunidades são sempre atuais e sempre aí da gente falar da política do nosso campo. Então eu vou fazer um pequeno recorte. Eu vou ler porque as coisas que eu pensei estavam fugindo da minha cabeça e eu resolvi escrever para não perder, porque eu acho que tem umas coisas importantes. Então, antes de mais nada, me parece que para a gente pensar política, a gente tem que pensar... já vou entrar aqui no tema para a gente não perder tempo para poder discutir depois. Então, antes de mais nada, a gente deveria pensar as condições para poder fazer um debate sobre política na psicanálise. Lembrando que ética e política, num campo sério que é a filosofia, não são filosofia primeira. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que debater ética e política na filosofia supõe uma porção de coisas. Supõe
o estudo da mente, supõe o estudo da natureza, supõe o estudo da lógica, supõe muita coisa que vem antes para começar sequer a pensar a matéria ética e a matéria política. Primeira filosofia para o Aristóteles, por exemplo, é metafísica. Então, há uma quantidade enorme de pressupostos para a gente começar a pensar política na filosofia. Então, o que eu quero primeiro destacar, para entrar em 2 pontos que eu acho que eu vou querer passar para vocês, e quem se interessa pela discussão, eu quero passar 2 pontos importantes. Mas antes disso, é preciso que a gente entenda de uma vez por todas que uma investigação sobre a ética e a política não pode vir sem uma adequada interrogação sobre os fundamentos do pensamento. É isso, ou a gente cai no risco de fazer coisa dogmática, né? Fazer dogmatismo. Então, eu insistiria nesses 2 aspectos que me parecem centrais para a gente pensar, mas que nunca são tocados pela gente. O primeiro é que nós psicanalistas temos que entender que não dá para falar de política sem reconhecer que trata-se aí de um saber, de um pensamento articulado, e que a gente precisa saber do que a gente está falando. Vejam, se a gente tem um mínimo de rigor com a teoria que a gente que determina o nosso trabalho, se a gente diz que temas como neurose, real, sintoma, transferência, são temas que devem ser estudados e pensados pelos psicanalistas, também deve se passar o mesmo quando o assunto é ética, política e justiça. Então, a gente estuda real, transferência, significante, inconsciente. A gente estuda todos esses temas importantes na psicanálise, não é para a gente simplesmente não falar bobeira, mas principalmente porque, antes de mais nada, e talvez sem reconhecer isso, mas que a gente entende que uma característica disso é o fato de que esse saber ele é universal, necessariamente. Esse saber ele é compartilhável. Então a gente estuda porque há uma transmissão. Então a gente estuda porque o saber ele é transmissível, porque ele é ensinado, porque ele é pensado, a despeito dos seus atores. Então vejam, uma coisa importante para a gente entender é que se a gente não lida com o saber, com o conhecimento, com um pensamento rigoroso sobre esse pensamento, a gente está fazendo o quê? Opinião. Essa é uma distinção muito clássica no campo da filosofia, e aqui é importante lembrar que se tem um autor que é importante para o pensamento do Lacan, é o Platão. Então vou falar um pouco sobre isso, porque me parece, e aqui um grande parênteses, a gente tem uma relação muito problemática com tudo aquilo que não é psicanálise. A gente rechaça de tal modo que aquilo fica, e a gente não entra, e tem tanta coisa a contribuir para a gente, e vejam, a culpa é do Lacan, a culpa é do Freud, foram eles que colocaram as coisas dessa maneira, mas a gente compra isso com tanta propriedade e acaba não tendo artifícios para pensar. Né? A filosofia pensa o pensamento. Então vejam, se a gente não está no campo do saber, se a gente não reconhece que é um saber operando, operacionalizável naquilo que a gente faz o quê? Opinião, achismo. Né? E a opinião, de fato, cada um tem. A opinião pode ser particular, de cada um. O saber não. O saber é universalizável. Né? O saber a gente não pega nas mãos, porque quando a gente já pega todos nós. Né? A gente pega a sua universalidade. Então, isso nos liga ao segundo aspecto que eu quero tratar aqui com vocês, e talvez o mais importante. Falar em universal, palavra talvez um pouco perigosa para os psicanalistas, que a gente não gosta muito disso, mas falar em universal e universalidade supõe unidade, supõe grupo, supõe consenso. Mas nós psicanalistas temos ojeriza de grupo. Nós aprendemos com o velho Freud que os grupos são malvados. Nós aprendemos com Lacan que é coisa de discurso de mestre, é coisa de filósofo. Então a gente não faz grupo. Né? A gente chama massa com os dentes rangendo, discurso do mestre, e a gente não faz grupo. Né? Somos um feixe de indivíduos desunidos. E aí entra um problema que tem nome próprio, instituição. Notem, sem uma espécie de consenso sobre o que a gente discorre, sobre o tema, sobre o nosso tema, do nosso trabalho, sobre o inconsciente, e sobre isso que nos aparelha, nossa teoria do significante,
não pode haver consenso sobre a aplicabilidade do nosso ofício, tampouco sobre as suas imperfeições. E a psicanálise nunca poderá ser para todos. Repito, a psicanálise sem um tipo de pensamento sobre o consenso e sua universalidade, ela nunca pode ser para todos. Ela é para alguns. Juntar política e psicanálise é pensar seriamente no universal, na sua universalidade. Quando se interroga sobre suas limitações, o objetivo sempre é alargar o seu escopo, o seu limite, as suas bordas. Sempre apresentar núcleos obscuros da sua doutrina e territórios infranqueáveis da sua extensão, que mais uma vez podem e devem sempre ser interrogados. É isso que faz do nosso ofício ser laico e não sagrado. É isso que faz do nosso ofício ser profano. Quando a gente diz, por exemplo, e esse é um tema importante, que me parece que muitos de vocês que vieram vir aqui vieram buscar alguma coisa sobre isso, mas quando a gente diz, por exemplo, que algumas pessoas estão excluídas do acesso ao nosso trabalho, temos que ter noção que a causa dessa demanda não é individual, ela não é identitária, como a gente gosta de falar por aí, mas sim universal. Trata-se de um problema no nosso para todos, que deve ser reconhecido e deve ser revisto. E isso, meus caros, não se faz sem força comunitária. Um analista não responde jamais pelos outros quando não reconhece, e de fato não reconhecemos, o espaço mesmo onde a gente se situa, onde a gente se constitui. E esse é o problema. Os psicanalistas não reconhecem a psicanálise com maiúsculo. E para não deixar nenhuma dúvida, que eu acho que esse é um problema difícil de tratar, aqui eu esclareço que quando eu falo de universalidade, não se trata de minorar as diferenças e de estabelecer um padrão de medida. Não é isso. Quem tem um estudo sério sobre universal, particular e singular na filosofia, sabe muito bem que é isso, mas nós psicanalistas não sabemos. Universalidade não é isso. O que está em questão no problema institucional é o reconhecimento de um campo comum, onde se colocam e debatem as diferenças. Vejam, eu não posso jamais lidar com problemas internos, sejam políticos ou teóricos, se eu não reconheço esse campo comum. Então, tudo que temos a fazer é aceitar, cada um com seu buraco, dizendo o que quer que seja, reproduzindo qualquer tipo de conceito e preconceito, e tudo bem. Ora, a psicanálise pensada desse modo reforça não uma política, mas uma antipolítica, ou mesmo uma apolítica. E é curioso que essa antipolítica dos analistas não os impede de interpretar o que quer que seja, inclusive a própria política. Né? Podemos dizer, ora, mas tudo é política, menos o nosso campo, já que o que nos interessa é garantir uma espécie de liberdade individual dos analistas, e nada mais. Cada um que se responsabilize por si mesmo, que se autorize por si mesmo, cada um com a sua leitura, cada um é cada um, singular. E isso não vai a lugar nenhum. E reparem, esse mecanismo ele se retroalimenta. Ora, eu fico aqui angustiado porque eu não entendo tal conceito, tampouco sei o que fazer na clínica, ou ainda, não sei o que responder a tal demanda social. A sensação é clara, é de isolamento. Os psicanalistas estão isolados. Vou para minha análise para bancar o meu sintoma, para mais tarde, um pouco mais tarde, né, analisar um colega com o mesmo problema, com a mesma dívida bancária. Né? Depois eu vou para a escola, onde eu me deparo com algumas pessoas que fingem que sabem alguma coisa. Algumas que até sabem uma coisa ou outra, e outras, a grande maioria, que estão absolutamente e escancaradamente perdidas. E vou também para a supervisão, e escuto coisas que eu não concordo, que não fazem sentido. Se eu não entendo, aí eu sou convidado a voltar para o passo 1, a minha análise pessoal. Uma coisa fica evidente para nós, é importante que a gente reconheça. A psicanálise, assim, é eterna, é perene, ela não vai acabar. E os analistas mais velhos não vão deixar de ganhar seu dinheiro. Pesa no bolso esse funcionamento. Mas tampouco a angústia dos analistas vai acabar. Essa espécie de floreio neoliberal, que advém a partir de uma noção peculiar e extremamente pobre de liberdade, é o que sustenta a nossa total falta de unidade participativa.
E está mais do que na hora, de novo, repito, de entender que sem unidade participativa não podemos fazer falar nossas profundas dificuldades e angústias, seja no nosso campo ou fora dele. Se eu não me reconheço e não sou reconhecido no que o meu colega faz, não há política. Se é cada um com a sua leitura e ponto final, não há condições de se pensar matéria política. Se a gente não reconhece o espaço em que estamos como comum, não há política. Então, mais do que isso, cabe entender também que mudança política não é só tratar os pacientes de cada um de nós de maneira mais justa. Aliás, vamos ser claros, trata-se de justiça. Porque, na grande maioria das vezes, nós somos injustos com os nossos pacientes, como somos reacionários e conservadores. Trata-se de justiça. Então, trata-se de constituir um espaço, ou seja, não é só tratar os meus pacientes individuais de forma mais justa, mas trata-se de constituir cada vez mais um espaço, Brasil afora, onde todos os pacientes possam ser tratados de maneira justa. Todos. Seja lá o que isso quer dizer, mas todos, não só os meus. Para concluir, né, pensar política deve ter uma função muito, muito clara. Algo fora dessa função é pura balela. Trata-se de mudar efetivamente a psicanálise. Trata-se de demolir, botar abaixo as formas institucionais padrões. Trata-se de trocar, como diz lá o Coiré, para quem não conhece Alexandre Coiré, trata-se de trocar uma maneira de pensar e substituir por uma mais justa. Se não é disso que se trata, então a gente está falando para boi dormir. Se ficamos com as nossas dissertações nos programas de pós-graduações que ninguém lê, às vezes nem nossos orientadores, então aquilo não serve de absolutamente nada. Vocês podem ler aí Fanon, Djamila, podem ler feministas, podem ler todo o movimento decolonial. Se isso não serve para mudar o lugar onde você se forma, isso não serve para nada. Nada. Aliás, hoje muito recentemente nós vimos aí um embate entre psicanalistas famosos falando, e um deles dizendo que da aula de Fanon, da aula de Djamila, mas o que ele falou foi abertamente o conservadorismo. O conservadorismo falou ali para ele. Então não tem diferença, você pode ler o que você bem entender. Se isso não é efetivo, se não é em razão de construir e desmontar uma maneira de pensar em prol de uma mais justa e mais igualitária e mais universal, não serve de nada, 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 nada. Então, podem ter certeza, e aliás esse é um ponto que eu e a Camila sentimos isso já há algum tempo, porque estamos ambos aí nessa espécie de movimento, podem ter certeza que nesse meio que convenhamos, radicalmente conservador, nesse meio elitista e reacionário, vai ter um bando de gente muito chateada, muito brava. Muita gente dizendo que não é para quebrar vidro das instituições. Mas a verdade é essa, é bem simples. Se a gente não demolir essa maneira de pensar, não vai mudar. Então, eu queria reforçar esses dois pontos que me parecem necessários para a gente poder entender. Se a gente quiser começar a falar de política, a gente não pode falar por mera opinião, por mero achismo. E a gente, quando vai falar de política, se a gente não fala como um grupo, como uma unidade, com consenso e com disputa, se a gente não reconhece que o saber se faz em disputa, não serve. A gente faz cada um na sua dissertaçãozinha, não serve de nada. Então vejam, hoje, nesse momento do nosso país, nós temos psicanalistas incomodados porque se fala em política. Ontem, Camila postou num grupo desses de Facebook e tinha uma mensagem de um cara desse, e ele dizia alguma coisa do tipo: sinto cheirinho de esquerdismo progressista. É com isso que a gente está lidando, com gente dessa cepa. Num grupo de psicanálise, né? Num grupo de psicanálise, exatamente. Então, para dar uma indicação, eu acho que o psicanalista que se interessa e o psicanalista que não se interessa por essa questão, ele não é psicanalista, ele não está interessado na sua formação, que isso trata da sua formação.
Então, um psicanalista que se interessa em desmontar a aparelhagem, né, que se retroalimenta, ele tem que estudar política. Ele tem que estudar, tem que fazer um percurso Platão, Aristóteles, Rousseau, e discutir política hoje. Né? É simples. Talvez a gente não tenha tempo para isso, claro, é verdade. E tem que pensar a instituição de um outro modo. E aqui eu vou dar uma definição do Hegel, que é outro, talvez o pensador que mais me interessa hoje. Instituições não são pessoas, lugares ou objetos materiais, mas hábitos de pensamento e ação concernindo pessoas, lugares e objetos. A instituição, antes de mais nada, é a maneira como você se relaciona com o saber em relação aos outros que estão com você. Então, reparem, uma última coisa que eu vou dizer, que eu acho importante, é, como vocês podem reparar, na psicanálise é uma noção muito importante que a gente deveria poder ter atenção, que é a nossa noção de outro. Trata-se desse conceito de outro. Vejam, a maneira como a gente vai entender esse outro como definidor dessa nossa relação com a ética e com a política, ela vai balizar e vai determinar como que a gente vai operar e pensar a nossa instituição. Eu posso entender que esse outro, né, ele deixa de existir no fim de análise, ou que ele nunca existiu, ou então eu posso mostrar a sua precariedade, a sua inconsistência ou incompletude. Dependendo da maneira como vocês vão entender esse conceito de outros, vocês vão prescrever diferentes sujeitos. Vocês vão determinar diferentes posições políticas nossas e dos nossos pacientes. Então, é isso. Eu tinha escrito para não me esquecer, mas, enfim, tá aí para a gente começar um pouco, né? Esse gancho, né, no final que você pega, eu acho importante ressaltar isso, que a noção, né, enfim, que a gente trata como noção de responsabilidade subjetiva, né, está extremamente articulada à questão política, né, porque fica alguma coisa ali dessa ordem como se fosse separado, como se a clínica não falasse de política, como se a política fosse ali alguma coisa de um certo movimento, onde essas individualidades se unem para, né, falar num comum, né, no sentido ali, por exemplo, dessa militância, né, que às vezes se coloca pela democracia, né, ou contra a regulamentação da psicanálise, que são momentos ali em que a gente vê certos, né, aglomerados ali de colegas que se colocam, e às vezes a gente também, mas sempre em momentos muito pontuais, né? Parece que fica difícil, de fato, pensar essa noção de grupo, né? A partir disso que você falou desse conceito, enfim, dessa noção de grande outro, né? Eu tô te ouvindo muito baixo, não sei se tá todo mundo te ouvindo baixo, acho que sou só eu. Vocês estão me ouvindo baixo? Acho que é meu celular, mas eu tô te ouvindo. Deixa eu ver se melhora se eu tirar o fone. Vê se parou. Não, mas tô te ouvindo, dá pra ouvir, eu faço esforço aqui. Eu acho que é porque entrou ligação, mas enfim, vamos lá. O problema é meu mesmo, né? Desculpa. Eu tinha notado algumas coisas aqui, né? Você tinha falado da questão do universal, eu fiquei pensando nessa questão também, que se fala muito do singular, né? Que não só o caso é singular, de um a um, essa geralmente é a justificativa que se dá, né? Para não regulamentação da psicanálise, como se houvesse uma certa impossibilidade de se pensar a psicanálise regulamentada, né? Através ali do Estado, por conta de ter que se pensar sempre caso a caso, são análises, isso que você falou de são psicanálises, como se não houvesse a possibilidade desse um rechaço a isso que é um. A gente tem uma noção de singularidade muito pobre. Caberia a nós retomar essa ideia e rever os seus fundamentos, porque ela é muito facilmente desmontada no campo da filosofia, ela é muito pobre e
mas mais do que isso, assim, não se trata só de um problema conceitual, se trata da instituição, ou da constituição de uma política do singular, enfim, um apagamento da dimensão do outro, enfim. É importante marcar isso, porque quando você diz que é singular e cada um com a sua maneira de entender, cada um com a sua leitura, cada um se autoriza por si mesmo, a gente tá pressupondo uma espécie de maneira de conceber um indivíduo, um sujeito. Aliás, singular é sinônimo de indivíduo na filosofia. Então, a gente se esforça tanto para dividir esse indivíduo, mas esse termo singular nos faz derrapar. Mas a gente não se dá conta disso. Mas, enfim, ainda mais do que isso, a gente tem uma certa. A gente entendeu bem uma certa ideia de que basicamente isso, fazer grupo é alguma coisa problemática, ruim. E óbvio que ninguém nega isso. Estar em grupo é estar sujeito a discordar, a se apaixonar, enfim, a ter que disputar ideias. É evidente, né? Agora, a gente entendeu de uma certa maneira que isso é o pior, né, que pode existir. E é isso, para ter força política, você precisa ter uma espécie de unidade, né? Você precisa ter um certo consenso. Né? Então, tem um bando de gente completamente angustiada com conceitos. É muito curioso, porque a gente tem pessoas que estão angustiadas sem saber o que fazer na clínica, mas que tem que se autorizar por si mesmo. Ou seja, tem que se virar sozinho, tem que fazer a sua própria leitura. É um funcionamento perverso da coisa. A gente não pode sentar. Ou seja, o estudo entre os lacanianos é uma coisa limitada, com limites, com tempo marcado, em que você tem que estar advertido do que se você ficar muito tempo junto com as pessoas pode dar problema. Isso gera mais angústia. A quantidade de gente que não faz a menor ideia do que está fazendo na clínica é gigantesco. Paralisa, como a colega falou. Paralisa, né? Enfim, como eu falei, isso retroalimenta um funcionamento. As pessoas vão todas então para análise, e aí você chega na análise, enfim, isso vai para onde? Então a gente acaba por ter uma certa aversão à disputa conceitual, à disputa intelectual, a você ter que fazer com que a sua mensagem passe pelo outro para que você entenda o que você quis falar. A psicanálise é isso, né? Então, pois é, o que é pior, né? O colega falou, eu não paralisa, mas faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa. E aí que tá a dificuldade da coisa. Se a gente faz qualquer coisa e não tem notícia de que esse qualquer coisa, ainda assim, ele está ancorado num tipo de conhecimento, qual seja a opinião, a gente está fazendo achismo. Mero achismo. Então, antes de mais nada, eu não queria entrar nessa questão de regulamentação, porque isso é de uma polêmica. Isso é um suicídio, né, para o psicanalista que trata disso, convenhamos. Acho que isso tem que ser tratado com toda a delicadeza do mundo, mas trata-se de pensar uma instituição, uma maneira de pensar de forma forte e consistente o que é uma instituição e para que serve estar em grupo. Né? Porque se eu acho que para estar em grupo, o quê? Para me autorizar como analista, eu estou ali naquela instituição, eu sou membro daquela escola tal, é isso? Eu proponho, e acho que aqui fazer um rápido jabá, eu proponho, e acho que a gente está no grupo Borda pensando, uma ideia muito clara, de que não há saber se não há discussão em grupo, se não há conversa, se não há. O saber se produz dessa maneira, produz um lendo o outro, entendendo o que o outro está falando, discordando, é isso. Né? Isso é uma coisa que a gente estava conversando ontem, né, sobre a dificuldade que é muitas vezes estar nesse grupo institucionalmente, né, independente de onde seja a instituição, onde muitas vezes se pedido que alguém apresente um trabalho até de final de módulo, enfim, né, como alguma coisa de se ter notícias do que se entendeu daquilo que foi transmitido ali naquela aula ou naquele módulo, e muitas vezes quando se apresenta esse trabalho não há nenhum tipo de retorno, né, de uma diferença, né, porque o retorno é muitas vezes numa concordância, em aplausos, em
e aí essa pessoa ali que falou, ela não tem notícias disso que falou. Não, porque ela só vai ter notícias disso que ela pôde falar quando isso retorna do outro nessa forma de pergunta, de interrogação, né, de mal entendido, de disputa, ou, né, que você fala do debate. E isso é alguma coisa que a gente não está acostumada a fazer, a produzir. Né? Muitas vezes, até quando a gente dá cursos, ou é muito pouco, né, as pessoas que, usando essa expressão de se autorizar, mas é como se fosse algo desse tipo, né? As pessoas não conseguem perguntar, não conseguem se colocar, não conseguem expressar ali, muitas vezes por medo, por receio de ser uma coisa boba, por medo de se fazer, não compreender, né? Como é difícil. E sempre Sim. nessa visada de estar muito sozinho nisso, né? Sim. Mas a ideia é basicamente essa. Se a gente tem que se haver, se responsabilizar, se autorizar, isso é isolamento, é estar sozinho. Né? Você está dentro de um lugar em que as pessoas estão falando, mas você está sozinho, se virando sozinho. Né? O que não quer dizer que em algum momento, no ato, quando você diz alguma coisa para alguém, você tem uma certa solidão aí, né? Você tem uma certa, né? Tem que fazer alguma coisa, enfim. Mas ainda assim supõe um certo, digamos, um certo trabalho, né? Da maneira como você concebe as coisas, né? Então, sobre a pergunta pela justiça aí que a camarada comentou, justiça, eu hoje inclusive saí de uma aula agora da República, eu acho que é um texto que todo psicanalista, todo mundo devia ler, talvez o texto mais importante da história, é um texto necessário ali, da gente pensar, enfim. Aqui eu estou falando justiça de uma maneira talvez um pouco apressada, rápida, eu entendo, e quando falo de justiça, falo de que, principalmente, estou ligando a essa noção de uma espécie de universalidade, porque poderia citar aqui inúmeros casos de pessoas que, óbvio, se vocês não conhecem, se vocês não sabem, enfim, acho que bom para vocês, mas a gente sabe o quanto que tem psicanalistas reproduzindo preconceitos, reproduzindo uma certa maneira de colocar as coisas. Nós temos uma maneira de conceber a nossa prática extremamente conservadora e reacionária, então nós temos psicanalistas. Ontem mesmo um colega nosso postou como é que fala? Um testemunho dele, enfim, de como foi a análise dele. Nós temos. E acho que isso não é um problema pessoal, porque se for um problema pessoal, de novo, a gente cai na espécie de responsabilização e cada um se autoriza pela sua clínica. Nós temos um problema político, porque envolve a nossa relação entre nós e a nossa relação com os textos e com a doutrina e com o saber, né? Então, por exemplo, né, a gente sabe, reconhece que o senhor Freud é um baita de um conservador em vários aspectos. Então a gente precisa poder tratar o texto e a doutrina de uma maneira laica, pegar os textos e revê-los e entender os seus pontos fracos, para poder então admitir um certo alargamento desse campo, para que a gente possa não reproduzir mais determinadas maneiras de pensar e determinadas maneiras de intervir na vida das pessoas. Isso é justiça. Isso é uma maneira de pensar justiça, né? Ou seja, quando a gente fala em inveja do pênis, eu ouvi isso esse ano numa defesa de tese de uma pessoa defendendo inveja de pênis. Isso é injusto, ponto final. Não tem nem discussão com isso, não dá para falar esse tipo de coisa, né? É um absurdo. Né? Então a gente precisa reconhecer as contradições, como a camarada falou, reconhecer seus problemas internos, reconhecer suas dificuldades para a gente propor coisas diferentes. Propor inclusão, né? Não, melhor que inclusão, mas alargamento dos nossos limites. A gente precisa reconhecer o nosso limite e poder superar o nosso limite, poder cada vez mais poder discutir coisas com um pouco mais de solidez, né? Com um pouco mais de exato, que uma psicanálise possa ser atualizada, né?
Então, e isso envolve, obviamente, uma discussão moral e ética, porque é disso que se trata. Ela não é uma discussão puramente teórica, né? Inveja do pênis não é um problema teórico, não é um problema moral. E a gente tem que reconhecer isso. E só se a gente reconhece isso que a gente pode propor alguma coisa mais justa. Né? Aqui a gente não precisa ter medo dessa palavra, não. Leiam lá a República, vale a pena ler a República, né? E entender os seus meandros. Né? Gostaria que todo mundo pudesse ler o Hegel, mas é difícil para burro. Né? Enfim. E quando você falou da noção de liberdade, né? Você também, no Hegel, tá lendo, tá podendo pensar também essa noção de liberdade, porque o que geralmente se pensa como liberdade, né, até é relacionado a um certo fim de análise, é alguma coisa desse se libertar do outro, do social, das demandas, né, e poder ser mais livre, mais numa liberdade ali que seja mais isolada ou independente, né? Tem essa noção de independência articulada à liberdade. E o que você está podendo estudar poderia quase pensar um avesso disso, uma oposição a isso. O desapego, a destituição do outro, a inexistência do outro, é um delírio neoliberal. É uma fantasia neoliberal que a gente incorporou na psicanálise pela figura do senhor Jacques Alain Miller, e isso está fazendo escola, literalmente. E, enfim, a gente entendeu isso de uma maneira. Vejam que é delírio, é supor que você pode viver sem o outro, sem os outros, sem a comunidade, sem a linguagem, né, sem os meandros de estar em relação. Né, é um delírio. Né? A noção de liberdade propagada pelo neoliberalismo, ela é absolutamente pobre, porque ela é uma mera capacidade de escolher entre coisas diferentes. Eu tenho liberdade para escolher entre coisas diferentes, e o Estado tem que, por um lado, a partir do contrato social, garantir que eu possa escolher entre coisas diferentes e não restringir as minhas escolhas. Isso é uma noção muito pobre. Ela supõe um certo solipsismo tacanho e limitado, entendeu? Então, ele é a primeira coisa que o Hegel destrói na filosofia do direito. Assim, não tem nem cabimento. Assim, a coisa vai se sofisticando de tal modo que a gente ganha uma noção de liberdade mais robusta, mais importante, em que a gente é livre na relação que a gente faz com o outro. Eu não posso ser livre se o outro não é livre. Eu não posso ser psicanalista, não posso me determinar psicanalista se o outro não reconhece o que é um psicanalista. Entende? É uma liberdade um pouco mais. Acho que não sei, não temos tempo para entrar nisso, mas queria dizer que a gente precisa sair um pouco dessas amarras. Aliás, Vladimir Safatli tem um livro recente que saiu, acho que pode ajudar a interessar um pouco nessas questões, mas mais do que isso, a gente precisa sair um pouco dessa espécie de doutrinação neoliberal e que ela tem muita força na psicanálise, né? Quando a gente diz que nossos pacientes têm que se responsabilizar por si mesmos, isso é uma fantasia maluca, né? Porque, aliás, esse é o motivo do nosso padecer, deixar que a gente resolve as coisas sozinho e deixou de resolver sozinho. Como se o paciente chega com a variedade de problemas por conta da relação com os outros, por causa das condições materiais que habilitam que essa pessoa seja e se constitua, por conta de, enfim, inúmeros. E você, no final das contas, você nega o outro, é um delírio. E eu acho que esse delírio neoliberal colonizou a psicanálise. Aí sim, nós temos que desmontar essa farsa, que é uma farsa. Só que é uma farsa efetiva, que faz com que os nossos pacientes, sofram mais. Né? Então... E permaneçam num sofrimento, né? Pelo próprio movimento ali da neurose, tem alguma coisa de permanecer nesse lugar ali, sofrendo. Fora de uma análise, dentro de uma análise. O colega colocou aqui, falou, né, de escrever a psicanálise nas dinâmicas de racialidade e colonialidade, que dizem sobre onde estamos. Não é uma questão, né, pensar a psicanálise no Brasil, por exemplo. Não entendi. Essas questões. Desculpa, você repete, que eu não escutei, desculpa. Ele colocou, né, e como alcançar o seu território.
é uma questão também, né? Inscrever a psicanálise nas dinâmicas de racialidade e colonialidade que dizem sobre onde estamos. Uhum. Pensar também uma psicanálise que possa se dizer territorial, né? Que isso possa também ser uma questão da gente pensar alguma coisa própria, que a gente possa construir algo do nosso campo que seja próprio. Eu costumo dizer que esse tipo de coisa envolve, antes de mais nada, o nosso acesso ao conhecimento, ao saber. Enfim, a gente, com essa pobreza de tradução, a gente tem pouquíssima maneira de constituir em cima do Lacan alguma coisa que seja nossa, porque a gente mal entende o Lacan. Então, eu acho que a gente, claro, em certa medida, eu sou um que digo isso o tempo todo, a gente tem que fazer uma psicanálise brasileira, de português brasileiro. A gente precisa reconhecer que a nossa língua é o português, e reconhecer o que isso quer dizer. Isso quer dizer, antes de mais nada, que o português está marcado pela raça, está marcado pelo sexo, pela classe social, pelo capitalismo, pela maneira como isso constitui e produz sofrimento. Isso antes de mais nada. E a gente precisa ter uma certa clareza de que parte da crítica que a gente tem que fazer à nossa psicanálise supõe que a gente possa discutir de igual para igual e antes parar de venerar. Acho que o Lacan e o Freud têm que ser tratados como eles bem são, mortos. Eles estão mortos e há um saber aí, há uma doutrina que a gente tem acesso e capacidade de ler e entender, e muito mais importante do que qualquer coisa. E tem a ver com o que eu estou falando antes, entender suas fraquezas, seus limites conceituais, suas dificuldades, sua história, né, seu limite histórico, de que em determinado momento a gente precisa fazer outra coisa. E isso tudo isso, essa espécie de psicanálise territorial, supõe limites, né, supõe que a gente possa entender nossas bordas, nossas fronteiras brasileiras, mas não só. Precisa entender a fronteira do outro, precisa entender a fronteira do Lacan, né? É a partir da fronteira do Lacan que eu posso fazer uma psicanálise lacaniana no Brasil, se é que interessa fazer uma psicanálise lacaniana. Talvez não interesse, né? Mas, enfim. Teve algumas perguntas, né, que a gente até tinha visto antes. Um colega perguntou sobre a ética e política, né? Se seria possível separar. Porque se diz que uma análise trata-se de ética e não de política. E ele perguntou como seria isso, né? Ou então que a ética seria dentro da clínica e a política fora da clínica. Eu não sei essas coisas, eu não sei dizer. Eu acho que Lacan tem uma definição muito clara de ética, da qual eu não concordo, mas tem lá, né? A ética é a praxis da sua teoria, né? Acho que ética envolve um pouco mais do que isso, envolve principalmente, e antes de mais nada, para ser aqui bem lacanês, envolve a nossa relação com o outro, o nosso conceito de outro, como que a gente vai conceitualizar esse outro, quais são os limites desse conceito, envolve isso, né? Envolve a maneira como você vai entender que, antes de mais nada, a minha mensagem vem invertida do outro. Ou seja, esse é um ponto necessário para a gente poder começar a discutir ética e política na psicanálise. Supõe que eu precise de um outro para que eu me faça entender. Então, supõe uma relação, a análise supõe isso, supõe que a minha mensagem me vem do analista. Né? Aliás, a inconsistência da minha mensagem, ou seja, o inconsciente, me vem do analista. Então, ela já supõe uma relação a dois, no mínimo. Né? Lógico, é três, mas... Então, a psicanálise ela se ancora no fato de que não há mensagem se não há relação. Acho que isso é uma coisa necessária da gente entender. Né? Porque quando você diz que não há outro, você diz, bom, você tem uma mônada. Né? Você vejam lá o Leibniz, o que ele fala sobre a mônada. É isso. Né? Mas eu acho que nós temos uma urgência de pensar a política, porque a política supõe que a gente reconheça as nossas fraquezas institucionais. Porque a gente se reconhece
em razão da maneira como a gente entende o que é uma instituição, e como eu dei lá essa definição para vocês. Enfim, supõe a maneira como você se constitui num determinado grupo, como esse determinado grupo reconhece aquilo que te determina, ou seja, um psicanalista. Então, política é isso. Eu só posso ser um psicanalista livre se eu estou num lugar em que se reconhece o que é uma psicanálise. Né? Então, é isso. Né? Então, para falar de uma maneira bem clara, a gente precisa pensar uma noção de instituição em que isso se adeque, em que as pessoas possam se determinar analistas em função do outro, e não por si mesmos. Né? Se o Lacan quis dizer isso, ele estava errado, ponto final. Né? Talvez depois ele até coloca, né, pelos demais. Por alguns outros, Por alguns outros. Ele chega ali a dizer essa parte. E quando a gente pensa também a questão da transmissão da psicanálise, né, porque às vezes é colocado ali que como é singular, como é algo ali de uma vivência, não haveria transmissão, né, a psicanálise não seria transmissível. Esse é outro delírio, né, de que a psicanálise é intransmissível. Então não sei o que a gente está fazendo aqui. A gente tem publicado uma obra gigantesca do Freud, a gente tem publicado não sei quantos seminários. E quem diz esse tipo de coisa está no mundo da fantasia. Não é possível. Né? Porque, que haja um problema na transmissão é outra coisa. Né? Que haja um problema na transmissão, a gente abre o banquete do Platão, a gente abre os textos do Platão e vê que tem muitos problemas, inclusive o amor. É um dos problemas de transmissão. Você se apaixona pela pessoa quando a pessoa fala. Né? Você abre lá o Gorgias, aliás, é um texto maravilhoso para quem quer discutir essas questões. O discurso apaixona, o discurso cria ódio, o discurso cria afetos, vincula afetos. São problemas de transmissão. Né? Isso não é novo, isso o Lacan não inventou. Né? Aliás, o Lacan também não inventou matema como aquilo que se transmite. Aliás, matema quer dizer isso, o que se transmite. É claro que há problemas na transmissão, é evidente. Não quer dizer que ela não se faça. Né? Outra pergunta também. Pensar uma psicanálise além da diferença sexual é uma questão política ou epistemológica? Não sei, porque vai depender de como que a gente vai entender a diferença sexual. Com base em quê? Nós temos Queria que a gente entender, talvez os psicanalistas, enfim, alguns de nós já entendeu. Nós temos um problema a tratar. É um problema político, porque o Alfred Eisenstein tem um vídeo em que ele diz isso com muita acerto. A psicanálise, não concordo, mas está acertado. A psicanálise vai acabar se ela vai ruir se ela não rever a sua relação com o sexual. Ele chega a dizer que as feministas vão acabar com a psicanálise. Eu acho que a psicanálise não vai acabar por todos esses elementos que eu elenquei antes, né? Porque ela tem um sistema fechado e hierárquico de produção de analistas angustiados que vão para as análises. Então sempre vai ter algum analista angustiado por conta desse sistema, a não ser que a gente mude isso. Mas nós temos um problema grave no colo, eu acho que tem alguns colegas discutindo isso com muita seriedade, que é o que a gente faz com o sexo na psicanálise. Né? Acho que o Lacan sabia isso muito bem, não recuou da sua proposta de tratar a diferença sexual e o que isso vinha a ser. Acho que ele propôs lá uma saída própria e que deveria ser melhor investigada, mas isso antes de mais nada, é um problema político para a gente. E a gente precisa se atualizar. A gente precisa rever nossas balizas, nossas fronteiras. A gente precisa retomar nosso campo. Preciado está aí. Né? Preciado veio e falou, para alguns de nós fez uma diferença grande, assim, para mim e para Camila, na hora que a gente viu, Camila inclusive foi quem traduziu primeiro o texto do Preciado. A gente postou lá na nossa página e causou um rebuliço enorme. Muita gente, como eu falei lá, né, muitos psicanalistas muito chateados com o Preciado, muito bravos, dizendo que não é psicanalista, então não pode falar porque ele não entende.
Mas ele tocou numa ferida importante, né? E tem que tocar mesmo. Acho que é isso. Se a gente tem algum tipo de apreço ao que a gente faz, a gente tem que fazer exatamente isso, tocar a ferida o dia inteiro, né? Senão a coisa vai ficar do jeito que está, né? E convenhamos, não sejamos hipócritas em achar que isso é mero papo. A gente sabe muito bem quanto que tem psicanalista sendo babaca e canalha. É muito simples isso. Quem nega esse tipo de coisa está vivendo no mundo da lua. Né? Tem muito psicanalista fazendo atrocidade com os seus analisandos, e a gente precisa tratar isso como um problema político nosso, que concerne a nós, né? E não como individual. Acho que se alguma coisa servir do que eu falar hoje, tem que ser isso, de que a gente tem que entender a psicanálise como nossa, e não de cada um. O individual também se torna uma certa proteção para essas atrocidades, né? Porque poucas vezes se tem notícias. De fato. Fica isso por isso mesmo, né? Então, veja, o tema central do dia, a pautas do dia, ou as pautas do dia, raça, classe, sexo, justiça, injustiça, não são pautas que a gente pode tratar de maneira opinativa, com achismo. Tem que ser pauta que tem que ser tratada a sério. A gente tem que rever quais são os fundamentos da psicanálise que habilitam ou não da gente tratar essas pautas. E tem que ser uma pauta comunitária, porque se eu não reconheço o campo em que eu estou, eu vou falar mero achismo, vou falar mera opinião pessoal, o que eu pessoalmente fui escrevi no meu textinho. Não serve de nada, não vai mudar. Né? A gente precisa reconhecer que são problemas da psicanálise, e a psicanálise concerne a nós. Como que isso vai acontecer? Bom, eu, Camila e os colegas do board estamos apostando em um trabalho sério e que me parece que está numa direção importante, pelo menos eu acho extremamente valiosa, mas a rigor a gente não tem a menor noção de onde isso vai dar. Né? Mas pelo menos a gente reconhece, a gente parte da onde a gente parte do reconhecimento de que a coisa precisa mudar. Né? Inclusive, nessa última revista do ano, né, da Borda, que está para sair em dezembro, a gente toca em vários pontos que passam pela questão da política, né? Acho que é uma revista que isso ficou muito mais claro, talvez até do que as outras. E nesse momento é a questão, né? O grupo está nessa questão, está debatendo essa questão nos encontros, isso está para a gente fazendo... Tá, porque eu também sou chato, eu não paro de falar dessas coisas também, então... Mas talvez é importante, né? E isso está vindo de uma forma ali interessante, porque está fazendo articulação com outras áreas, né? Seja da filosofia, enfim, está vindo ali de outros lugares, né? E isso é importante. Vai ter mais podcast ano que vem. Ano que vem vai voltar com tudo. Só na violência. Esse ano a gente vai, depois da revista, a gente vai dar uma parada, né? Depois a gente vai colocar isso lá no grupo. E aí, pro ano que vem, a gente vai, né, ver ali como é que a gente vai organizar para estar nessa questão da produção. A gente está pensando ali como organizar isso. Tá? Acho que a gente pode ficar... Tem 6 minutos só. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma questão. Vou colocar depois nos stories, né, o vídeo, porque você falou dos colegas, né, que estão pensando na questão do sexual. Um deles é o Diego. Félix, né? Também. Félix Morales, o Diego. Acho que o Diego chegou a fazer uma live. É muito pouca gente. Acho que o Diego chegou a fazer uma live. Você chegou a ver essa última que ele fez? Vi. Foi bom. Foi boa. Vou colocar, então, nos stories. E a tradução Mas veja, também a colega, eu esqueci o nome. Clara, isso. Clara. Você tem toda a razão, mas veja, antes de mais nada, a gente sabe disso. A gente sabe que a instituição e a grande maioria é machismo, é transfóbico. A gente sabe disso, mas mais do que isso, a gente precisa reconhecer isso como um problema nosso.
E esse é o nosso problema. Eu quero insistir nisso, assim, nesses últimos minutos. Se eu não reconheço a instituição psicanálise, eu jamais vou me reconhecer no que o outro faz. E se eu não me reconheço no que o outro faz, pouco importa se ele é machista, transfóbico, entende? A psicanálise, ela se ancora num mecanismo de isolar, de isolamento, de afastamento, de autorização por si mesmo, em que a gente não bota o dedo no saber do outro. E o saber do outro nos concerne. Entende? Então, se a gente quer ser justo, aqui para usar uma palavra, provavelmente muitos de vocês não gostou, mas é essa a palavra. Se a gente quer ser justo no mundo em que a gente está, no momento em que a gente está com o nosso trabalho, a gente precisa reconhecer a instituição, reconhecer o campo em que a gente está, que o que o outro faz me concerne. E para isso eu preciso, e aqui vou usar uma palavra importante, hein? A gente precisa militar. Nós temos uma causa que é universal. Leiam lá A Hipótese Comunista, do Alain Badiou. É um texto fundamental. Não estou dizendo que eu sou comunista, não. Infelizmente não sou. Mas veja, a gente tem que entender que a causa ela tem que ser o universal. Ela tem que ser o para todos. Sem isso, a gente fica de birra. E esse é um problema, hein? A gente fica de denuncinha com os outros, de birra, em que a gente fala uma coisa, mas continua os núcleos fechados lá, produzindo e reproduzindo o seu preconceito. Entende? Os velhos mestres ficam lá reproduzindo sua velha maneira, seu velho elitismo. Então, é preciso reconhecer o campo em comum para a gente poder botar o dedo na ferida. Esse é o ponto. Bom, desculpa a empolgação no final, mas... Alguém, só para finalizar, alguém perguntou sobre a questão... Agora, onde é que está? Entendi. É possível fazer política a partir da clínica também? Depende de como você vai entender política. Eu estou tentando mostrar que a gente precisa entender o que é política antes de começar a propor, né? Eu estou propondo aqui uma maneira de pensar política, qual seja pensar o pensamento, o saber e o universal, a comunidade. Tem outras maneiras, né? Eu sou comunista também, mas eu não milito, mas eu gostaria de ser mais. Mas enfim, isso não interessa. Mas leiam lá o Alain Badiou, que vale a pena. É um texto fantástico do Alain Badiou. Leiam lá. Mas tem outras maneiras de pensar política. Essas, para mim, hoje, é o começo. Acho que é mal de filósofo. Não sou filósofo também, infelizmente também, mas é mal de filósofo. Antes de começar a conversa, a gente precisa ter noção dos nossos fundamentos. Do que fundamenta as nossas perguntas e nossas intrigas. Quais são aquilo que suporta a nossa maneira de estar no mundo. Tendo isso em mente, e tendo em mente que isso não é puro achismo, a gente começa um debate. Veja, o debate da política na psicanálise ele é muito pobre. Ele mal pode começar, ele mal começa. Porque tem gente importante na psicanálise dizendo que basta ler lá o Fanon ou Judith Butler, pronto, acabou, e continua sendo elitista. A gente viu isso há poucos dias atrás, na conversa entre dois psicanalistas importantes do nosso país, sendo bizarros. Então não basta, a gente precisa entender o que fundamenta o nosso pensamento e a nossa moral. Partindo disso, a gente pode pensar uma clínica política, pode pensar uma porção de coisa. Tá? Bom, enfim. Tá, vamos ficar por aqui, né? Porque já está fechando aí a live. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma outra questão, pode mandar pelo direct, pode procurar o Augusto também, né? O perfil dele está aparecendo aí. Se vocês quiserem também, né, alguma coisa de texto, enfim, ou da borda, pode mandar direct, enfim. A gente está sempre acessível, porque a gente acha que é importante a troca, né? A gente está sempre fazendo esse movimento para que vocês possam estar trocando com a gente. E acho que, pelo menos, a gente tentou passar alguma coisa hoje aqui do que a gente está podendo trabalhar, né? Tá bom, pessoal? Então tá. Perguntaram da Dora. Tá por aí, né? Tá por aí. Então tá, gente. Obrigado. Foi um prazer. Bom, sempre um prazer. Até a próxima. Tamo junto.